4, 3, 2, 1. Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja qual for o horário agora que você está a me assistir, eu quero inicialmente lhe agradecer e fazer mais essa outra live que a gente sempre busca, através desse procedimento, ter a missão de levar a palavra do Senhor para também com isso evangelizar, cumprir o ID e as determinações de consciência que quem é cristão e quer alcançar cada vez mais conquistas através de galardões aqui, que Deus nos envia aqui e quando chegar no céu. Porque todos nós que somos crentes em Jesus, nós somos crentes, nós acreditamos. Eu e você, que somos crentes protestantes, assembleianos, eu sou da Assembleia de Deus, assim como tem a Assembleia, tem muitas outras denominações cristãs, tem segmentos de doutrinas diversificadas, tem a Igreja Católica, tem nós, os protestantes, tem os espíritas, existem outras doutrinas, os adventistas, os batistas e outros procedimentos que se autoconfessam cristãos também. Mas o enfoque geral para cada um, ele corresponde, cada um tem que corresponder, tem que ser lastreado, tem que ser, né, baseado, ter como referência a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, placa de igreja, nenhum tipo de denominação vai te salvar. O que vai te salvar vai ser a tua postura de aceitar a misericórdia do Senhor. Isso você alcança através da unção do Espírito Santo agindo diretamente para você, ou então você, através de um fato qualquer, que você se sensibilizou e parou e descobriu que tem que se aproximar de Deus, que tem que se converter interiormente. Isso significa revolucionar o seu comportamento, você se tornar nova criatura. Tudo isso que eu estou falando é o que está escrito na palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia tem praticamente mais de 4.000 capítulos e uma infinidade de versículos, que todos eles, dentro dos seus livros específicos, desde Gênesis a Apocalipse, todos eles trazem mensagem, ensinamentos e tudo mais. Então é claro que outros procedimentos, né, tem outros procedimentos de denominações que usam a Bíblia não muito diretamente, ela é um livro complementar, não é o livro central, sem fazer crítica, sem pré-julgar, mas para você ter certeza que você vai para o céu, que você está no caminho correto, você deve usar, que é o meu caso, eu falo obrigado aqui pela consideração, o Gogó, estou lembrando do meu neto Luca, vovô, o Gogó. Ô Luquinha, um abraço para você, que também é um jovem, que graças a Deus já é alcançado pelo Evangelho tão cedo, graças a Deus, eu fico orgulhoso do meu neto Luca, que é pentecostal, que é crente em Jesus Cristo também. Ele, a família, o pai dele, os outros irmãozinhos, a madrasta do Luca, tá? A gente percebe que é uma família que também foi alcançada, como muitas pessoas, como muitas outras pessoas que, como eu também, em determinado momento, teve muitas atividades extras cristãs. Quer dizer, estava no mundão, só às vezes envolvido em atmosferas que não nos proporcionava salvação, perdão. E isso
passa a ser desfavorável a um crescimento espiritual. O crescimento espiritual é a grande razão da nossa existência. Eu vou pedir licença aqui para fazer. Eu vou fazer uma pausa aqui só porque talvez o ventilador aqui em Belém é muito calor. Bom, eu desliguei e acredito que não vai atrapalhar a sequência do nosso propósito. Vamos. Qual é a sua mensagem de hoje? Se você me perguntar, independente de você perguntar, eu já lhe falo. Hoje eu quero falar sobre parábolas. A Bíblia Sagrada tem registrado 38 parábolas, que todas essas parábolas, especificamente as parábolas efetivadas por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus eterno, todo-poderoso, seu Filho, Deus Jesus Cristo, que é Filho de Deus eterno, todo-poderoso, que nos enviou e que Ele é também Deus. Né? Ele não é um profeta, nunca foi, sempre foi Deus e já existia antes de nós existirmos. Ele era perfeito da mesma coisa que é hoje e que é eternamente. Aí são coisas mais profundas que não dá para a gente dimensionar aqui de forma muito assim descritiva sobre o poder de Deus, que é para nós, no nosso tempo, na nossa civilização, ele é transmitido e ele é colocado sobre o aspecto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade santificada. A Trindade, ela não foi inventada como muitos credos inventam outras coisas que eu não vou citar aqui, mas a gente vê que não é bíblico. A Trindade é bíblica. Deus, representado por nós, aqui representado para nós, Deus tem o propósito de nos servir através, o seu poder chega a nós, nos protege, nos causa alegria. Às vezes, quando vem a tristeza, não vem de Deus, mas quando a gente se volta para Deus, a gente encontra a resposta melhor para esses acontecimentos e essa tristeza se transforma em alegria, em mais novas realizações cristãs, que nos conduzem aos céus. Então, o que é ir para o céu? Ir para o céu é perseverar e aplicar toda essa doutrina, todo esse ensinamento que tira, que neutraliza a condição de sermos errantes, pecadores errantes. Né? Então, isso confirma o poder de Deus, isso confirma uma série de coisas que todas essas coisas estão definidas aqui na Bíblia Sagrada. Sempre nós devemos buscar, estudar, refletir, aprender, aplicar, vivenciar a palavra de Deus. Não é tão fácil e ao mesmo tempo é. Eu, quando não era convertido, eu sempre conheci a doutrina cristã, eu já falei em várias lives anteriores que eu estudei em colégio católico, estudei em colégio batista, né? Estudei em colégio comum, normal, que nem era uma coisa nem outra, mas no meio disso a gente foi formando uma visão do que tudo isso representava. E também representa até hoje. Na minha infância, os meus pais, a dona Alvídia, a minha mãe querida, linda, que está na glória do Senhor, o meu querido pai aqui na terra, o papai, seu Gaspar, a dona Alvídia e o seu Gaspar, hoje estão na glória de Deus. Eles foram mais de 60 anos crentes da Assembleia de Deus. Né? E eu hoje me congrego aqui em Belém do Pará, na Assembleia de Deus, Congregação Bela Vista 1, que pertence ao ministério presidido pelo pastor Samuel Câmara, aqui na Igreja Mãe.
E as Assembleias de Deus, ela existe em todo o país e no exterior também, em vários outros países. Às vezes até muda um pouco de nome, mas no fundo é a mesma postura evangélica e de procedimentos que viabilizam o aperfeiçoamento, a nossa caminhada cristã. Pois bem, o que significa parábolas? A palavra parábola no nosso vernáculo, eu até, para mim não fraquejar assim, eu sei, mas eu vou transmitir de forma assim mais bem teórica, ao pé da letra, né? Se você for consultar o significado da palavra na nossa língua portuguesa, parábola significa narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, por meio de uma comparação analógica, né? Então, isso significa parábola. No nosso vernáculo, parábola é isso. E também tem um significado no dia a dia, fora esse aspecto de analogia, de comparação, quase que uma figura, é também figura de linguagem, porque ela utiliza uma alegoria, né? Figura de linguagem também são metáforas, hipérboles e daí por diante. Tudo isso são figuras. A parábola, ela significa isso que eu já falei, e na matemática também ela tem um grupo dentro da matemática, uma subdivisão que é a álgebra. Então, dentro da álgebra, a gente acha, olha a parábola do cálculo. Parábola, cálculo. Ela dimensiona, através de um gráfico, a ligação e a distância, o cálculo matemático de dois pontos localizados na reta, pode ser a reta, pode ser a curva, e ali existe uma coisa chamada parábola. Normalmente a gente vê em alguns cálculos superiores da matemática. Então a parábola, ela sempre foi utilizada nas civilizações com objetivos diversificados. O inimigo das nossas vidas, o diabo, o Satanás, o bicho velho, coisa feia, ele às vezes ele usa parábolas, não do ponto de vista do bem, mas ele usa também para lhe enganar, né? Então cria piadas de mau gosto, cria vícios de linguagem, um palavrão às vezes se torna até também uma parábola que transmite um sentimento desfavorável espiritualmente. Então nós, remidos do Senhor, eu e você, e qualquer pessoa, aqui não há especificação de pessoas, de segmentos. Você é isso, só eu estou certo, você não está, ou então só você é certo e eu não. Não existe isso. O que existe é um procedimento que cada ser, cada indivíduo, cada alma, cada pessoa aqui nesta rápida passagem por este planeta, todos nós estamos numa missão de aperfeiçoar, de desenvolver, para com isso, quando a gente não estiver mais aqui, ou morrer, que a gente significa a mesma coisa, mas a morte é uma palavra muito forte, na verdade, ela é um momento de transformação, é uma passagem, e isso é discutido em todas as doutrinas, e cada uma tem um referencial, mas na Bíblia, né, na Bíblia diz uma coisa só: o homem só vive uma vez, quando ele morre, ele vai ao juízo final, ele vai aguardar o juízo final. Né? É diferente de outras doutrinas que não, você vai, tem determinadas, eu não gosto, já fui de falar, de querer especificar, mostrar, olha, isso aí, do ponto de vista disso ou daquilo, não tem fundamento, mas qual é o fundamento? É a palavra do Senhor expressa na Bíblia Sagrada.
tudo que tiver na Bíblia Sagrada é válido. Serve de lastro, serve de estribo para você se afirmar e declarar algo favorável a mim e a você, em termos de crescimento espiritual. Então, meus irmãos, meus amigos, hoje, nesse dia 26 de novembro de 2025, é um dia muito histórico, porque eu estou participando da Semana de Intercessão, que acontece das congregações da Assembleia de Deus, né? Todo domingo as Assembleias de Deus desse ministério do Samuel Câmara, tem outros ministérios também, às vezes não é a cada 15 dias, isso cada congregação que não é dirigida pela Igreja Mãe aqui na 14 de março, aqui em Belém do Pará, se ela pertencer a outro ministério que também é chamado de Assembleia de Deus, ela também pode ser perfeitamente definida em outra data. Às vezes é no segundo domingo, terceiro domingo, isso aí é a critério daquelas subdivisões dentro da igreja, né? Na Assembleia você tem várias subdivisões, tem a Igreja Madureira, né? Congregação Assembleia de Deus, liderada pelo pastor Madureira. Você tem outras dissidências de pessoas que estavam na Assembleia de Deus, essa tradicional, que completou já vai para 114 anos aqui no Brasil, e tem toda aquela história que eu já mencionei aí em lives anteriores. É muito lindo essas coisas todas. Eu me preocupo em mostrar esses aspectos, porque é assim que a gente renasceu para Cristo, renasceu. Então, inclusive, tem uma congregação chamada Renascer em Cristo. A maioria dessas variantes de igrejas, elas nasceram de dentro da Assembleia, né? As pessoas passaram, é claro, você vai ter igrejas próximas, bem semelhantes mesmo à Assembleia, como a presbiteriana, por exemplo, a igreja presbiteriana, você tem aí a Igreja Deus é Amor. Essas igrejas que são pentecostais, elas são bem semelhantes à Assembleia. Eu estou informando, exatamente porque o objetivo central é educar, é evangelizar num todo e particularizar o assunto. Quando a gente particulariza o assunto, a gente vai mais a fundo e tal. E hoje, como eu estava falando, e já especifiquei o significado da parábola, o enfoque central hoje é na parábola dos talentos, que está registrada no livro de Mateus, capítulo 25, né? E versículo 14 a 30. O que diz essa parábola? Eu vou ler e eu vou tentar resumir e não vou ficar muito ao pé da letra, porque se tornaria um pouco de uma metodologia assim mais demorada, né? Então, também eu não quero cansar a sua paciência, eu quero trazer a minha mensagem, fazer a minha evangelização de forma que se torne agradável para você me ouvir. Essa minha pregação aqui, ela não tem o propósito de convencer você a algo que não seja bíblico. O objetivo é só evangelizar. Quando você está sendo evangelizado, evangelizar significa educar. Não que você e eu, em algum momento, seja deseducado, mas é o conhecimento da palavra do Senhor. Quando a gente estuda, quando a gente usa... Quando você vai para a escola, vai para a universidade, está lá no primeiro, no segundo grau de estudo, você vai ter lá as matérias, os livros que vão lhe instruir. E dentro daquela instrução você vai vencendo as etapas até quando você se forma, depois faz pós-graduação, faz doutorado e tudo mais. Então, o primeiro passo, que pode ser, mesmo que você não vá atingir um grau dentro, um papel desde obreiro até pastor, mestre da igreja, palestrante, dentro de qualquer tipo de classificação, o que mais vai valer
é você ser salvo em Jesus Cristo, salvo, ir para o céu. A nossa caminhada final é ir para o céu. E aqui na Terra? Aqui na Terra nós somos iludidos aí por fantasias e doutrinas vãs que nos proporciona procedimentos que só nos atrasa espiritualmente, ao invés de desenvolver. Então, cada vez que a gente vem aqui na palavra e lê a Escritura, a gente começa a estar no caminho, a meu ver, coerente, condizente com a palavra. E esse meu ver, esse meu modo de interpretar a palavra do Senhor, já está comigo como regra única e suficiente para a minha vivência aqui nesse restante de tempo que nós temos para viver. Em algum momento, Jesus vem nos buscar, ele vem ao nosso encontro. A volta de Jesus, isso aqui a gente escuta desde criança e eu estou repetindo, está próxima. Sempre a gente diz porque perante a dimensão do nosso tempo, é uma forma de especificar que Jesus, ou mais cedo ou mais tarde, ele vem nos resgatar. Se eu passar desta vida para outra, ou, entre aspas, morrer, eu já estou cumprindo uma das etapas do arrebatamento. Eu vou ser arrebatado, eu vou ressuscitar em algum momento. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, ele vem nos arrebatar, ele vem nos resgatar. Primeiro ele vai ressuscitar os mortos, e quando ele vir, ele vem com o exército de anjos e seres celestiais. Né? Deus determina isso. A palavra dele diz isso. Está bem clara em várias manifestações. Será o maior evento do planeta, de toda a humanidade. Todo joelho se dobrará quando isso for acontecer. E já fazem mais de 2000 anos que nós estamos aguardando, e a gente sempre dizendo que está próximo, porque está próximo mesmo, vai chegar a qualquer momento. Por que a gente diz que está próximo? Eu entendo assim, porque eu estou perto de morrer. Eu estou com 70 anos, vou para 71, vou completar 71 no próximo ano, então, teoricamente, eu estou me aproximando já de ser arrebatado individualmente. Agora, se eu não for individualmente, eu posso ser um a mais dos que estão sendo salvos coletivamente. Jesus vem, age com a sua volta, levando os seus escolhidos, e nesse momento é que há, de forma divina, de forma quase inexplicável, a prestação de conta de nós servos. Nós somos servos de Deus, nós somos servos do Senhor. O fundamento maior da vida é a gente ter essa percepção da nossa existência. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não podemos nos comportar como animais, bichinhos. Eles são criaturas de Deus, mas não são filhos como nós somos filhos de Deus. Eles são também criaturinhas que Deus criou, de uma formiguinha até qualquer outro tipo de criação, até anjos, serafins, classificações celestiais. Tudo isso forma uma massa progressista, né, de caminhada infinita. E aí, quando a gente vai para a eternidade, a gente vai caminhar com Cristo, ao lado de Deus, só glória total. Porque as dificuldades, os atrasos de vida, as ilusões, os sofrimentos já passaram. Nós somos, a partir do momento que nós somos novas criaturas, até mesmo antes da gente perecer, que nós vamos perecer. Perecer significa, nesse caso aí, morrer. O não morrer, mas tem algumas denominações que falam que é o sono,
que você fica guardado debaixo do chão, outros vão sendo cremados. Tudo o espírito é indestrutível. A matéria se decompõe e em questão de dias ela vai começar a não ser mais nem tolerada na vivência do dia a dia, né? Passa a ter mau cheiro. Olha o que nós somos. Mas espiritualmente nós temos o nosso caráter que representa a semelhança de Deus. Lá aqui na palavra está escrito, Deus criou o homem à sua semelhança. Está escrito tudo na Bíblia, você encontra tudo que você for buscar, mas precisa saber estudar, precisa obter a unção do Espírito Santo para interpretar. Para me falar o que eu estou falando aqui, eu busquei estudar e aceitar. Não adianta também você... Tem determinadas pessoas, que eu não cito o nome, mas isso não é crítica, mas é coisa que biblicamente não tem sentido. A pessoa vive uma vida assim, sem aquela frequência de refletir sobre Deus. Ah, não, eu rezo, eu oro, eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou na igreja. Sim, vai, mas quando você vai, quando você volta, como é que você se sente? Você indo na missa, no culto, em qualquer encontro onde se propaga a palavra do Senhor, onde se pratica o cristianismo, você vivencia, você procura mesmo não fazer repetições. Nós não podemos ser papagaio nem macaco-tião para repetir gestos. No desenvolvimento das civilizações, só havia ilusões nesse sentido. Quais foram essas ilusões? Elas se manifestavam através da idolatria, através dos procedimentos de exploração do ser para o outro, de domínio da força, né, do paganismo. E Deus, vendo isso, ele é tão misericordioso que ele não vai nos eliminar. Ele podia dar um sopro, acaba. Mas ele não faz isso, ele nos ama profundamente. E aí é que está o grande mistério. Nós temos que nos conscientizar que Jesus nos ama. Eu gosto de falar com as pessoas e no final eu dizer, até breve, Jesus nos ama. Mas aquilo não é automático, eu falo mesmo é porque eu me sinto amado por o Senhor. E quero eternamente ser amado. Quero eternamente buscar a não errar. A buscar uma vida de muita vida de abundância de qualidade de vida. Porque a palavra também diz isso. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida, e vida com prazer, com alegria, com a abundância, de sobra, né? Vida de qualidade, é isso que ele quis dizer. Então essa palavra de Deus na Bíblia é tudo vivo e atual. Não, tem muitas discussões, às vezes você vê alguns podcasts que falam, não, mas Deus não existe porque como é que ele permite haver tanta injustiça? Isso aí são coisas isoladas, que o inimigo das nossas vidas, o tal de Satanás, diabo, caveira, Chico Velho, não sei o quê, nem Chico Velho, não, porque Chico não tem nada a ver com isso, mas as forças do mal não prevalecerão perante a força da Igreja de Cristo. Pois é, eu já falei um pouco e a gente vai querer agora partir para as parábolas em si. A Bíblia, ela tem 38 parábolas que foram exclusivamente deixadas por Jesus. Olha como Jesus foi, é e será eternamente o Deus que é. Desde quando nasceu, teve todas essas perseguições e ele venceu a tudo e a todos. Então ele não fez faculdade, não estudou, não escreveu, mas ele fazia tudo, ele escrevia, ele era alto, Cristo é Deus. Então ele vivia quando Jesus veio, a sociedade
a sociedade que hoje é o Estado de Israel, chamava Comunidade Hebraica, que o povo judeu, eles viviam sob o império da lei mosaica, né? Lei de Moisés, por isso que é chamado mosaica. E o império daquela lei, que nem era bem império, era só um modo de vida que foi seguido por esses judeus tradicionais que receberam toda uma missão de transformação que começou com Abraão e veio até a Terra Prometida, a libertação do cativeiro. Você sabe que na antiguidade e até hoje vive o mundo em guerra, e cada guerra tem um tipo de referência. Em grande parte, a maioria das vezes é por questões religiosas. Ah, o seu Deus eu não posso nem tocar. Se eu olhar de um jeito, eu sou capaz. Existem procedimentos religiosos que te explora, te torna um indivíduo totalmente fora dos propósitos de Deus. Às vezes você tem tendência ruim e fica pior. E às vezes também você é enganado por aquela tendência, né? Que segmentos que, olha, você não pode de forma nenhuma, de maneira alguma, praticar, comer carne de porco, tomar o que quer que seja. É claro que ninguém é favorável às drogas, ninguém. Você pode tomar água, tomar suco. A pessoa fala, não, mas eu quero tomar uma cerveja num calor de 60, de 40, 50 graus. Se não tiver nada, se ele for tomar aquela cerveja, que eu já tomei muito no passado, hoje não tomo mais, mas eu não vou condenar pela pessoa que está agora, eu vou mostrar para a pessoa, com experiência própria, que eu tive, que a bebida, ela te conduz, ela é um passo inicial, ilusório, que te conduz a outras tendências que só se arrecifa cada vez mais e atrapalha o seu desenvolvimento espiritual. Então essas parábolas, elas procuram, através dos seus personagens, trazer essas mensagens para que a gente saia desse dia a dia aí, desse marasmo tendencioso, essa briga constante do bem e do mal. O bem eternamente sempre vai vencer o mal. O mal nunca prevalecerá na igreja e em nada na terra. Porque quando Jesus arrebatar, que o mundo for, não tiver mais jeito, aí quando vem o juízo final, cada um de nós comparecendo, aqui na parábola diz que nós vamos prestar conta com Deus. Isso é lindo, isso é fantástico. O que é prestar conta com Deus? É a obediência. E não só para a nossa consciência, mas Ele, Deus. Escuta, o que você fez com os talentos que eu te dei? Te dei inteligência, eu te dei valores, te proporcionei confortos, até pecuniários, valores, saúde. Saúde é a maior riqueza que o homem pode ter, que é a humanidade, o homem, a mulher, o servo do Senhor. Nós somos todos servos eternos do Pai, eterno Senhor. E nós, à medida que nós assumimos e nos posicionamos nessa condição de servos de Deus, é aí que está o grande segredo da vida. O grande fator favorável que nos encaminha para a felicidade eterna é nos transformar, começando a ser servo do Senhor. Nos arrepender, criar uma reforma interior, uma reforma íntima. Eu tenho aqui até um livro, que é um livro até espírita, que ele fala a reforma íntima que nós temos que fazer. A doutrina espírita, ela tem algumas coisas que a Bíblia, eles extraem da Bíblia e coloca no enfoque, assim como outros segmentos, né? Os mormons também, os testemunhos de Jeová, eles usam a Bíblia também, mas é um pouco mais diferenciado. Os católicos também usam, também diferenciado, nós usamos diferenciado, e aquilo que às vezes pode causar um certo desacordo,
É fácil para achar, é só olhar se está na Bíblia. É só conferir. A Bíblia não manda você agir de forma cruel, de forma desumana, de forma desagradável perante os olhos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina a ser feliz de forma que Deus nos criou, a forma do propósito de Deus. Deus já sabia que o homem ia cair. Tudo isso vai lá nesse encontro das parábolas, né? Das parábolas dos talentos, a gente começou a ver, aí eu estou vendo já aqui no capítulo 14, começando a dizer assim. Vamos lá, porque senão fica muito, eu já estou com 35 minutos. É claro que isso faz parte de um todo. Eu falo, eu vou, eu retorno e tal, mas eu vou ver aqui primeiro. Versículo 14. Pois aconteceu que um homem rico, que tinha patrimônio e tal, ele ausentou-se do país dele, ele quis sair, viajar e ficar um tempo, sei lá, umas férias prolongadas. Ele saiu e chamou seus servos. Ele chamou 3 servos e a esses servos ele confiou determinados valores que são os talentos. Para um ele deu 5 talentos, para o outro servo ele deu 2 talentos e para o terceiro servo ele deu 1 talento. E falou, olha, eu estou entregando isso aqui para vocês, eu vou viajar e quando eu voltar aí, daqui a algum tempo, não dimensionou, mas quando ele resolveu voltar, ele foi chamar aquelas pessoas de um por um para a prestação de conta. Aí ele, ô fulano, eu te dei 5, o senhor, a pessoa já olhou e falou, tá aqui, você me deu 5 talentos, Senhor eterno, bondoso. Eu ganhei mais 5, eu tenho 10 talentos. O Senhor falou, o Senhor dele lá, o patrão, que no caso, aqui no fundo é Jesus, é o Senhor Deus, nos mostrando com esse símbolo metafórico, com esse símbolo de, de narrativa, né, de parábola. Então ele disse, olha, você é um servo meu, é um servo fiel, vai gozar dos privilégios de quem cumpre a sua missão, você vai para o céu e tal. Bote, deu o galardão para ele, deu o prêmio, a coroa, para ele se habilitar, ele obteve galardões que corresponderam, né? O Senhor ficou satisfeito em ter dado uma tarefa e a pessoa correspondeu, entregou em dobro. E o segundo também recebeu tarefas e disse, Senhor, está aqui, você me deu 2 talentos, eu estou lhe devolvendo 4 talentos. E aí também o Senhor falou para ele, o Senhor dele falou para ele, parabéns, servo meu, você é obediente, é fiel, Deus nos abençoe, Deus esteja com a gente, você cumpriu a sua parte, você vai ter um valor agregado que eu vou também te proporcionar, e você está comigo, eu estou com você. Quem é com Cristo, quem está com Deus, está mais do que garantido que terá sucesso, que será sempre um vencedor, mas não pode baixar a guarda em momento nenhum. Ele tem que estar sempre atento. Todo dia ele tem que renascer por causa da influência da matéria com o Espírito. A matéria é essa nossa carne, né? Que eu estou até aqui um pouco, tive uma distensão muscular. Você vê como a gente não é nada, e de repente você tem tudo que não tem lá no céu, você de coisas, essas coisas, dores, sentimentos de alegria, de raiva, de tristeza, isso aqui lá no céu não tem. É uma eterna mansão celestial, só alegria, só festas. Claro, tem trabalho também, mas não é um trabalho que lhe causa fadiga, lhe causa cansaço, exija de você. É um trabalho na seara do Senhor, louvando, com os anjos, que aí a gente também já é anjo, para entrar no céu, tem que ser santo. Lá tem todos os santos. Quem vai para o céu, quem está no céu é santo. Só que a concepção hoje também de santo aqui na nossa terra, ele passa a ser canonizado, tem todo um processo, e quem não é
do segmento que pratica assim também se sente de repente, não, eu sou reverendo e tal. Mas, na verdade, Deus está olhando para o seu coração. Você pode ter, quem tem US$ 1 bilhão, e por mais que tenha evoluído, por mais que tenha estudado, às vezes não vale o cara que tem R$ 10 no bolso, R$ 5, e tem uma casinha para morar, ele vive modestamente, mas ele tem a riqueza maior de todas as riquezas. Ele tem a riqueza da graça de Deus. Então, prosseguindo, dentro desse raciocínio, a gente vai encontrar a classificação que Deus fez sobre o procedimento dos indivíduos. Quem é eu, quem é você, para se colocar dentro dessas significações, dentro dessas classificações de pessoas? A gente pode ser ovelhas, ou pode ser cabras, cabritos, bodes. Qual a diferença? Porque aí tem os pastores, né, que cuidam das ovelhas e tal. Aí também é metáfora, né? As ovelhas, elas representam na criação um tipo de criatura que é muito mais dócil. Ela é muito mais dócil. A ovelha, ela é paciente, ela é agradável, né? Ela é até vencedora sobre comportamento, assim, ela não procura se rebelar, querer, não, ela é sempre aquele visual de paciência e de meiguice, né? Ela é meiga, ela é suave, a ovelha. Já a cabra, o cabrito, o outro animal, ele já é um pouco mais repetitivo, né? Ele é também muito inteligente e ele passa a ser uma figura oposta à ovelha. A ovelha vitoriosa, ele passa a ser derrotado. Por quê? Porque nessa metáfora, nessa simbologia, ela é o lado que desfavorece o crescimento espiritual, né? Então, esses talentos que existem dentro dessas parábolas, todas elas têm significado. Então, nessas 30, nessas 38 parábolas, você tem duas que são bem semelhantes, que é essa dos talentos e a outra também, que é denominada, ela é conhecida como a parábola das 10 minas. Está escrito lá, em Lucas capítulo 19, versículo 11. Lá o Lucas, ele narra também, olha como a palavra, a Bíblia Sagrada, ela é tão perfeita, que ela tem os seus autores, os seus escritores bem sincronizados, que viveram na mesma época, ou às vezes em épocas diferentes, mas aqueles que conviveram com Jesus, todos eles depois deixaram escritos que confirmam uns com o outro, que falam a mesma linguagem, que repetem o mesmo objetivo. E com a repetição desse mesmo objetivo, essas palavras são circunstanciais, confirmadoras daqueles momentos, né? E com isso, você vai ter algo parecido. Nessa passagem dessa outra parábola, nessa parábola de Lucas, o que muda é só o nome, que ao invés de ser talento, passa a ter um nome chamado minas. A parábola das 10 minas. Mina, a palavra mina aí significa dinheiro vivo, valor pecuniário. Então, você lendo, você vai ver a mesma equivalência. Um senhor deu 10 minas para o seu servo, e aí conta a mesma história. É claro que muda o nome, porque o autor é outro, né? O autor é o mesmo, sempre foi Jesus mesmo que fez essa parábola. Mas o que eu quero dizer é a narração, a narrativa, a exclusiva forma de comunicação do apóstolo, né? Mateus,
ele era um publicano que foi redimido no trabalho do Senhor, e ele tinha uma perfeição de transmissão do Evangelho que, no Novo Testamento, ele foi um dos que mais se destacou, desculpe, na concordância verbal aí, né? Se ele foi, ele se destacou, é o passado. Com seus evangelhos e tudo mais. E o Lucas também, o Lucas tinha até característica, ele era médico e historiador. Ele estudava, ele sabia contar as histórias das civilizações, ele demonstra isso na história. Quando você vai ler o livro de Lucas, você chega a essa conclusão, que ele era também, além dessa qualificação, ele era também médico. Claro que a medicina daquele tempo não tinha a característica da medicina de hoje. Não existiam os médicos hoje que operam, faz cirurgias com anestesia, passa remédios. Ele tinha procedimentos, então era adequado para aquele momento. Então, por que Jesus falava através de parábolas? Grande parte da sua comunicação era através de parábolas. É porque não dava para ser assim muito diretamente, olha, você deve fazer isso assim, assado, explicado, por causa da perseguição do Império Romano. Então, a parábola também, além de estar por trás, por baixo, trazendo essa mensagem, assim, ter uma mensagem subliminar, ela tinha também a finalidade de não assustar aquela civilização, aqueles povos daquela época, que sempre viviam se degladiando, entrando em conflito, os fariseus, as classes políticas e as classificações civilizatórias daquela época, eles eram variadas. Então, você tinha lá os fariseus, os saduceus, os escribas, né, toda aquela classe de gente, eles viviam no critério da lei mosaica. Então, tinham princípios que eram sempre voltados para... Ele não se admitia mais nada. Existia, sim, também a interpretação da vinda do Messias, mas não era o Messias que Jesus foi. Era um Messias que para ele teria que ser um Deus que chegasse fisicamente e arrancasse o Império Romano, que o Império Romano passasse a não mais escravizar o povo de Deus e o poder do imperador fosse abaixo e eles tivessem liberdade e independência com a proteção daquele Messias. Então, quando Jesus veio, ele é eternamente o Messias, não vai ter outro. Mas não é aquele Messias que eles esperavam que fosse o Messias guerreiro, vencedor, que ia libertá-los. Tanto é que lá no processo todo de crucificação de Jesus, esse processo ele começou a se desenvolver e foi tudo uma trama mentirosa para envolver todo o aspecto... Um minutinho só, que eu vou aqui só fazer um intervalozinho. Então, nessa sequência, esse processo todo foi se desenrolando, essa trama, essa invenção, essa falsidade, esse processo fraudulento que foi feito para condenar Jesus. Quem estava por trás disso era toda aquela massa que dominava a época, né? Eles iam perder poder político. Quem era esse nazareno que veio lá da Galiléia, um lugar considerado de segunda classe? Então, até também nas parábolas tem essas mensagens que também mostram isso. Mostra esse aspecto, porque a palavra de Deus fala em determinado momento que o Pilatos chegou para Jesus e falou: eu tenho poder para te liquidar, eu tenho poder sobre você. E Jesus disse: tu dizes. Com aquilo, ele revelou o que mais tarde esclareceu: o meu reino não é deste mundo, o meu poder não é esse poder que vocês têm aqui. Vocês podem perseguir, matar, estrangular a matéria, mas o Espírito é eterno e ele vive, e ele não se mistura com esse poder aqui, tá certo?
Então, é muito maravilhoso a gente meditar sobre esses aspectos que Deus nos vê como criatura de grande, que deve ter grandes investimentos espirituais. Nós temos que ser empreendedor espiritual. Nós temos que, dando prosseguimento na parábola, a gente chega lá na conclusão que foi de um por um. O que teve 5 talentos devolveu 10, o que teve 4 devolveu 2 e o que teve 1 enterrou o talento. E então, como ele enterrou o talento, ele praticou aquilo que normalmente a gente faz em vários momentos. Enterra talentos, inviabiliza o sucesso, ignora o ser, ignora o propósito. Então aí você enterra os talentos. Ah, eu te dei essa tarefa, mas não vou fazer. Aí ele menospreza, ele inviabiliza para ele mesmo esses talentos, né? Então, como é que a gente não enterra os talentos? É a gente levando como observação tudo isso que eu já mencionei, né? A gente perseverar, a gente ler a palavra, a gente estudar, a gente acreditar, ter fé, orar. O segredo é orar. A oração do justo, a palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela tem um efeito tão magistral que ela consegue todas as vitórias que o justo pode alcançar. Então, teria mais coisas para falar sobre essa parábola, mas fica muito comprido. O tempo já está acabando e a conclusão é que o castigo, o desmérito veio para aquele que teve um talento. Foi retirado um talento e a mensagem conclusiva é disso que está escrito aqui na palavra. A palavra diz assim: a quem tem e faz jus, essa é a parábola, a quem tem e faz jus, será acrescentado até mais. E a quem não tem, se retira, porque ele não merece nem ter. Se retira e dá a quem tem mais. E é um valor agregado que vai ter mérito junto com aquele outro. E daí por diante. Então, são coisas assim que nos ensina a compreender e a classificar o grau de entendimento dentro da hierarquia educacional, evangelística do nosso tempo. E não houve uma condenação para o que não prosperou, porque a vida é assim, quem não prospera, o caminho é a desgraça. Quem não busca Deus não quer ir para o céu. O que é ir para o céu? O que é? A salvação nos conduz a ir para o céu. O que é salvação? Essa é a coisa que mais incomoda a quem vai pensar sobre esse aspecto. Pensar sobre esse aspecto é algo que possibilita nós querermos um encontro com Cristo. Ele nos ama, Ele quer o nosso progresso, Ele está de braços abertos. Lá em Apocalipse, Ele diz: eis que bato à sua porta, se você me deixar entrar, eu entro e vou cear com você. Que maravilha, que privilégio. Vamos pensar nisso e encerrar com a rápida oração. Amado Pai, muito te agradeço, Senhor, pelo consentimento de estar ainda por aqui, buscando e estudando e refletindo sobre a riqueza e a grandeza da tua santidade. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor amado, eterno, todo-poderoso, nos educa, nos conduz, nos proporciona a capacidade de conquistar os teus galardões, que são infinitos, porque até quando tu voltares, nós estaremos por aqui te esperando, Senhor.
E quem vai antes também recebe os teus galardões. E depois na prestação de contas, Senhor, que a gente consiga. Eu quero, Pai, pedir por mim, por todos que estão me vendo agora, me observando aqui, nesta oração. Que Deus abençoe você. Que Deus esteja com você, com toda a sua família, todas as pessoas que você ama. E que Deus lembre, além de todos nós rogamos para que as outras pessoas que não são desse métier, né, desse encontro de almas, de pessoas, que elas também sejam alcançadas pela misericórdia do Pai Eterno, do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.